Cleusa Canã, especialista em dependência química, conosco no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, Cleusa. Bom dia, obrigada pelo convite. Existe alguma tendência ou algum motivo que a senhora pode dizer do porquê está aumentando o consumo de álcool entre os mais velhos? Na realidade, o que essa pesquisa mostra são mais as complicações que essa faixa etária passa a ter a partir do consumo de bebida alcoólica. Não vem aumentando o consumo, vem aumentando os problemas decorrentes do consumo, né? As pessoas estão tendo mais complicações clínicas, psiquiátricas, e isso tem evoluído, inclusive, para óbito, como diz a reportagem. Então, esses danos e essas consequências que vem apresentando, que são muito mais graves, é decorrente do fato de que a pessoa, a partir de 50 anos, tem uma disfunção, uma alteração metabólica, vai desacelerando e os efeitos do álcool vão sendo mais graves. E também, por consequência, até do próprio ambiente onde a pessoa pode estar numa fase de aposentadoria, numa fase de separação, de morte. Então, tem vários gatilhos que podem contribuir para que a frequência do consumo seja maior. Isso não quer dizer que a quantidade seja maior, né? A gente está com alguns destaques aqui da pesquisa, né? Pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, né? Que os óbitos atribuíveis ao álcool afetam mais a população acima de 55 anos, que isso tende a aumentar. Essa faixa etária, 55 mais, foi a única em que se observou um aumento de mortes associadas ao álcool entre os anos de 2010 e 2022 e que houve também um crescimento, né, doutora, de 29,4% no período, mas entre as mulheres foi maior, de 33,6%. Né? Tem outros destaques aqui que a pesquisa traz, nesse cenário preocupante mesmo, alarmante, mas é importante a gente falar das doenças que são associadas ao consumo do álcool, um consumo excessivo, um consumo frequente, porque muito se fala, não é, da cirrose, mas são várias doenças que estão associadas aí ao álcool, não, doutora? O que a gente poderia falar das doenças, hein? Bem, o álcool é uma droga de abuso, eu considero a mais perigosa de todas, comparando com as substâncias ilícitas. Ela, sem dúvida alguma, ela traz muito mais danos do que qualquer outra droga. Afeta a parte física, desde quadros clínicos severos que podem levar a óbito, a quadros psiquiátricos, porque o álcool é uma substância depressora e, portanto, as pessoas podem ter, se tem uma predisposição para depressão, ter um agravamento deste quadro, podendo levar ao suicídio. Pode ter consequências neurológicas, desenvolvendo neuropatias que contribuem para a perda da memória, demência precoce, alteração psicomotora, o que leva a quedas, a acidentes domésticos, onde também pode ocorrer óbito por essa queda, ou enfim. Afeta no âmbito social, elas ficam mais desorientadas em tempo e espaço, então ocorre mais acidentes, não só domésticos, mas também em situação de rua, e todas essas condições, elas vão avançando com a idade. Normalmente a família tem uma aceitação passiva, entendendo que a pessoa nessa idade, ela já sabe o que está fazendo, que ela tem capacidade de ter controle, mas o álcool é uma droga insidiosa, ela vai causando esses danos de maneira sutil, progressiva e não tão evidente assim. Aquilo que parece um momento de diversão, de descontração, na realidade ele está evoluindo para uma situação mais grave, por exemplo, se ele chega num coma alcoólico, que é muito comum, é a única droga que leva ao coma,
pode vir a falecer por isso, numa situação de apagamento ele pode broncoaspirar. Então, a família tem que ficar muito alerta de que essa idade não imuniza a pessoa dessas complicações. Pelo contrário, ela é mais vulnerável e mais suscetível aos efeitos e às consequências. E esse índice de mortalidade é preocupante porque é uma população que não está recebendo a devida atenção, tanto de familiares quanto da saúde de modo geral, né? Agora, doutora, a senhora acabou de dizer, né, que nessa faixa etária, geralmente as pessoas já estão mais suscetíveis, mais vulneráveis a desenvolver uma doença. E o álcool pode estimular isso. Mas nessa pesquisa, um outro ponto que chama bastante atenção é o aumento do consumo abusivo de álcool por pessoas com 55 anos ou mais. Lá atrás, em 2010, 8,9% dos brasileiros disseram a essa pesquisa que tinham algum padrão de consumo abusivo de álcool. Em 2023, esse índice subiu para 10,6%, ou seja, quase 2 pontos percentuais a mais. Por que esse uso abusivo? O que nós observamos é que durante a pandemia foi um marco, né, nessa fase, né, Danilo, da mudança do comportamento das pessoas frente a várias coisas, inclusive a disponibilidade do álcool aumentou e o consumo também. As pessoas passaram a ficar mais em casa, convivendo mais em família, tiveram mais oportunidade de aumento do consumo. A partir da pandemia, nós observamos na área da saúde de modo geral e principalmente entre as mulheres, como você viu a pesquisa, que houve uma mudança progressiva no comportamento social, de buscar no álcool um alívio das tensões, um alívio da ansiedade, uma forma de lidar com os problemas do cotidiano. Então, com certeza, a pandemia foi um fator que contribuiu muito para o aumento do abuso, do consumo e a associação do uso como resolução de problemas, que não é verdade, né? Porque esse escape psicológico que a pessoa faz no uso da substância para mascarar as situações do dia a dia acaba aumentando o efeito do álcool e ele está lá com o mesmo problema e ainda com o fato de ter consumido bebida e talvez já com alguns problemas maiores para serem resolvidos. Então, sim, houve um aumento na forma de uso e na frequência por consequência dessa fase que nós passamos aí. Foi um comportamento social que alterou a visão das pessoas sobre a forma de resolução de problemas. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com a Cleusa Canã, especialista em dependência química, repercutindo essa pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que trouxe aqui que uma pessoa com mais de 55 anos morre a cada 4 horas no Brasil, vítima do consumo abusivo de álcool, né? O que mostra esse estudo, não é? Agora, doutor, eu queria saber, você falou em algum momento sobre o papel dos familiares, né? Essa ajuda que a família deveria dar, não é? Alguns até tentam mesmo, mas que com a bebida é diferente com outras, né, na comparação com outras substâncias. Queria saber o seguinte: bebida alcoólica, existe dose segura? Só aquele chopinho, aquela cervejinha do fim de tarde, do final de semana? O que caracteriza a dependência? Tomar uma cerveja todos os finais de semana, a pessoa já está dependente da cervejinha, do álcool, doutora? O que caracteriza uma dependência química aí do álcool, hein? Eu costumo dizer que não existe dose segura de álcool e de nenhuma droga, porque nós nunca sabemos como o organismo vai reagir. É como você almoçar, comer uma carne e pensar assim, bom, eu não vou fazer a digestão agora, só amanhã. Impossível. A partir do momento que você ingere, você não sabe como o organismo vai responder. A questão genética, ela é muito determinante se a pessoa desenvolverá ou não o alcoolismo. Então, um ponto importante para a família
é observar a história familiar, se existem outras pessoas que apresentaram esse diagnóstico, aí sim já dá para predizer que as pessoas ali, se ao experimentar e ingerir a bebida, poderão desenvolver a dependência. Então, a frequência, ela não é um indicador. O que é indicador é a reação que a pessoa tem. Para algumas pessoas, uma pequena dose, dependendo da idade, já pode startar o processo do desenvolvimento da doença, em outras não. Então, isso é muito individualizado. Mas, de uma forma muito genérica, assim, daria para a gente dizer que o bebedor social é aquele que bebe pelo gosto. Quem bebe pelo gosto, bebe devagar e uma taça basta. Já a pessoa que abusa e tem essa predisposição para dependência, ela bebe pelo efeito. Então, para ela, uma taça é muito e 20 é pouco. É aquela pessoa que, se tomar o primeiro gole, vai ficar na festa até terminar a bebida, né? Via de regra, as pessoas mudam seu comportamento. O álcool é uma droga que produz alteração em fases. A primeira delas é uma sensação de relaxamento que equivale a um benzodiazepínico, a um sedativo. Então, a pessoa fica num estado prazeroso. E tentando aumentar essa sensação, ela aumenta o consumo. É tão bom ficar relaxado assim, vou beber um pouco mais. E aí, nisso, ela passa por uma segunda fase, que é uma fase de euforia, onde ele fica desagradável, pessoas, às vezes, muito boas, pessoas muito inteligentes, pessoas muito queridas, nessa fase se tornam inconvenientes, ficam provocando discussões inúteis, exageram na forma de falar, de se comportar, porque vai perdendo o freio social, que é o que o álcool causa no córtex pré-frontal, né? Na terceira fase, então a pessoa tendo essa sensação de euforia, ela pensa, bom, então eu vou beber um pouco mais para aumentar essa sensação de alegria e euforia. E aí ela entra num estado de sedação, podendo entrar numa fase de coma que é bastante grave, como a gente já falou, né? Então, por isso não tem uma dose segura e não tem como a gente prever qual das pessoas irá evoluir de uma fase para outra. Da fase do uso para o abuso, para a dependência, é uma evolução. As doses que a pessoa considera segura, eu acho que são aquelas que não trazem nenhum prejuízo. Mas, tecnicamente, para o organismo não existe essa dose. O que as pessoas usam como parâmetro se bateu o carro, se brigou, né? Isso, nessa fase, já é um estado alterado que pode evoluir do abuso para dependência. Mas é que para muitos também, né, doutora, fica difícil também até identificar, né, e reconhecer essa dependência, né, porque é aquilo, no final de semana eu tô tomando uma cervejinha, mas se eu quiser eu consigo ficar sem. Esse é o pensamento de muitos, né, mas quando você vai ver, quando o indivíduo vai ver, aí realmente ele já não consegue ficar, né, então isso que caracteriza mesmo a dependência aí, que aí entra uma outra parte mais complexa, que é o papel dos familiares, dos amigos, das pessoas próximas, de fazer esse alerta, de ajudar. Tá sempre atento, né? E dar algum tipo de encaminhamento que nem sei se já nesse início seria uma internação, um bate-papo, identificado, não é? O consumo excessivo, a dependência. Qual seria a próxima etapa, doutora? Bem, primeiro que assim, quando a pessoa já tem problema e alguém fala, olha, você está bebendo muito, você precisa parar de beber. Se ele tem problemas, ele vai ser reativo, como você falou. Porque o mecanismo de negação do alcoolista é uma forma dele proteger o seu uso. Então, isso já representa dano de cérebro. E a pessoa já não está conseguindo associar os comportamentos que ele está apresentando com o efeito do álcool. Então, a família, ela ajuda buscando conhecimento. Se ela identificou que a pessoa já tem alterações comportamentais, sociais, prejuízos no trabalho, deixa de conviver com a família para estar sempre com os amigos bebendo, enfim, que ele está priorizando o beber em detrimento às outras situações da vida,
O primeiro passo é procurar um profissional especializado para entender o alcoolismo, entender a doença e como abordar. Conselhos não adianta, a pessoa castigar não adianta, punir também não, e ignorar muito menos. Ou negar também que aquela pessoa esteja tendo problema, porque a família também sente vergonha, ela fica receosa de procurar ajuda e expor a situação e ser julgada socialmente por isso. E essa é uma das razões que agrava muito o problema. A pessoa que está com a doença, ela não tem a percepção do dano. Quem tem essa percepção é sempre as pessoas que convivem com ele. E nesse caso, normalmente, elas tentam esconder o problema, isolar a pessoa para que não julguem como se... Eles não são bons pais, não é uma boa esposa, olha aí como estão as coisas, não são bons filhos, e o que contribui para as coisas piorarem. Na tentativa de ajudar, às vezes a família com esse comportamento acaba piorando. O que tem que fazer é um enfrentamento. Para lidar com esses sentimentos de culpa, de raiva, de vergonha, a família precisa estar amparada por um profissional que vai ajudá-los a entender a doença, como conduzir e também se há ou não necessidade de internação. Não são todos os casos que necessitam de internação. Existem muitos tratamentos que evoluem super bem em ambulatório, em clínica dia, como é o caso que nós tratamos aqui, mas também existe a necessidade de internação, né? Quando o paciente está em risco de vida. A abstinência do álcool ela é muito grave, pode ter uma reação que nós chamamos de delírio tremens, que pode colocar em risco a vida da pessoa. Então, tentar abstinência sozinho, sem respaldo médico, medicamentoso, terapêutico, também é perigoso. Então, nessas condições, a internação protege a vida da pessoa, porque ele estará assistido por uma equipe médica, psicológica, uma equipe multidisciplinar. A família receberá orientações de quais as mudanças ela deve fazer no seu ambiente para auxiliar essa pessoa a manter-se abstinente. E a família tem esse papel também de mudar os seus hábitos para colaborar com a recuperação. Então, a partir de dar o primeiro passo, que é a busca do conhecimento, a chance de auxiliar de maneira correta e a gente salvar a vida dessa pessoa é muito maior. O risco sempre é esconder, evitar falar no assunto, achar que ele tem idade suficiente para saber o que está fazendo, ou até o contrário. Ele já fez tudo o que tinha que fazer na vida, deixa beber sossegadamente. É aí que ocorre a grande chance de complicações e de morte. Então, sim, seja um familiar, um amigo, uma pessoa, um colega de trabalho, né, que está percebendo esse avanço nos prejuízos, deve procurar orientação para ajudar de maneira assertiva e eficaz e salvar a vida da pessoa. Doutora, a gente fala sobre 2 pontos diferentes dessa pesquisa. O primeiro deles, em mortes associadas ao consumo de álcool. É maior esse crescimento de 2010 para 2022 entre as mulheres. É uma alta de 29,4% na média e de 33,6% para mulheres. O outro ponto é o uso abusivo do álcool, que também cresceu, só que mais entre os homens. A média é de uma alta de 10,6%, para os homens 11,3%. Ou seja, os homens passaram a usar, a consumir o álcool de forma abusiva mais. Só que os óbitos aumentaram mais para as mulheres. Esse número mostra que as mulheres estão mais suscetíveis a doenças ligadas ao consumo do álcool? Sim, tudo na mulher é mais complexo. Por exemplo, um homem para ter um efeito, ele precisa ingerir, digamos, 2 doses de álcool. Para a mulher, uma é suficiente. Então, com a metade do consumo
de álcool masculino, a mulher já começa a ter efeitos danosos. Então, ela precisa de menos quantidade para ter maiores problemas. Em razão do metabolismo, em razão de que a mulher tem mais tecido adiposo, o álcool é uma substância lipossolúvel, ou seja, ela fica mais tempo nas gorduras para ela ser metabolizada e eliminada. Com isso, ela apresenta maiores complicações, tanto a nível físico quanto psiquiátrico. É mais comum as mulheres terem tentativas de suicídio, elas terem alterações de humor, prejuízos na parte endocrinológica, então com o peso, com o sono. Tudo nela é maior, mais rápido. Se um homem leva 10 anos para apresentar os primeiros sintomas que indicam uma dependência, as mulheres levam 5. Então, essa pesquisa demonstra que sim, para as mulheres o álcool, não que para os homens não tenha, só que nelas o prejuízo é maior e mais rápido. Então, a chance de morte é maior. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com a Cleusa Canã, psicóloga clínica, que ajudou a gente a entender um pouco mais sobre a dependência química, os efeitos do álcool no organismo e a repercutir essa pesquisa aí do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Compartilhar aqui com os nossos ouvintes, não é? O @ aqui da clínica da doutora, porque quem estiver precisando de ajuda, como a doutora falou ao longo da entrevista, tem vergonha, não quer falar sobre, ou também nem sabe os caminhos, não é? Aqui, Clínica Cleusa Canã no Instagram é um desses caminhos aí seguros para ajudar na dependência química e na saúde mental. Doutora, brigadíssimo pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Obrigado, doutora. Eu que agradeço, um bom programa aí para vocês e estou aqui à disposição. Bom fim de ano. Para vocês também.